nosso próximo painel tem como base o P de processos e vai abordar tópicos como processos corretos levam a resultados corretos, utilizando a tecnologia para aprimorar processos em todas as áreas da empresa e como inovar processos utilizando as inteligências artificiais. Então, no nosso painel agora de processos, gostaria de lembrar a todos que vocês podem participar enviando perguntas pelo aplicativo do Congresso ABMRA por meio do QR Code que aparece na tela durante as apresentações. Já iniciando aqui então o nosso próximo palestrante, eu tenho o grande prazer de chamar ao palco o senhor Marcondes Farias. Ele é um profissional com mais de 24 anos de experiência na indústria da tecnologia da informação. Atualmente é diretor do Microsoft Innovation Hub para o Brasil, liderando uma equipe de especialistas em tecnologia para promover a transformação digital em importantes empresas. Então vamos recebê-lo com uma grande salva de palmas. Olá a todos e a todas, tudo bem? Estava conversando aqui com o Adriano, que é o meu super parceiro no crime, de que a gente divide literalmente vocês ou nós do almoço. Então, como a gente comeu o coffee break, acho que a gente consegue segurar um pouquinho mais para a gente poder entregar esse conteúdo. Queria agradecer demais um convite feito a nós para estarmos aqui nesse painel de processos e como a inteligência artificial vai colaborar para que os processos se tornem sim mais eficientes dentro de uma estratégia de marketing. Então, uma salva de palmas também para a ABMRA por trazer esse conceito para vocês aqui hoje nessa manhã. Muito obrigado, pessoal. Há mais ou menos 2 anos atrás, e acho que esse é o momento chave da gente colocar na linha do tempo o que acontece a partir de 2 anos atrás. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Inteligência artificial. Tudo começa nessa palestra sobre inteligência artificial. Mas há 2 anos atrás, aconteceu um evento, e esse evento se torna um divisor de águas para todos nós. E por falar em águas, o que é o sinal quando a gente está diante, literalmente, de um tsunami que se aproxima? O que faz o tsunami ser detectado? Então, se você está na praia, que muita gente daqui já aprendeu isso, quando você percebe que a água ela recua, e aquele é o primeiro sinal de que um tsunami vai vir logo depois. Se a gente for olhar hoje, quando a gente olha marketing, inteligência artificial, dentro do nosso mercado, a gente pode perceber que hoje a gente está lá coletando as conchinhas na praia, e muitas vezes sem se dar conta de que esse recuo que aconteceu é sinal de que algo grande vem logo na sequência. Isso aconteceu quando a gente tem a introdução de forma democratizada no mundo todo da inteligência artificial generativa através do ChatGPT, como assim se popularizou. Mas isso que a gente está vivendo hoje não é de hoje. A gente vê essa evolução tecnológica ao longo do tempo, começando como que a gente fala, que é essa grande revolução a partir da inteligência artificial, que ela é antiga, mas ela só se tornou possível hoje. Está no nosso celular. Está disponível para cada um de nós de forma realmente democrática pelo avanço tecnológico que a gente viu ao longo dos anos. Quando a gente começa ali década de 50, 60, os grandes mainframes, a computação vindo para a computação pessoal, depois dispositivos móveis e internet, e aí a gente traz então a grande revolução da inteligência artificial. Coisas que a gente achava que era só de grandes laboratórios, de engenheiros, matemáticos, estatísticos, e se tornou algo tão simples quanto você falar com o seu celular e ele se tornar o seu grande agente para interagir com esse novo mundo. Esse novo mundo, pessoal, que a gente entende que é como se fosse a própria eletricidade. A escala que a gente olha ao longo do tempo para a adoção de uma nova tecnologia, aqui ao longo do tempo você vê a escala de adoção de eletricidade, por exemplo, em casas norte-americanas ao longo do tempo, desde o início do século até mais ou menos a metade do século, até você tem praticamente 100% dos lares americanos tendo eletricidade. Quando a gente olha na evolução da inteligência artificial, só para vocês terem ideia, um celular, um dispositivo móvel que todos nós temos aqui, esse smartphone, ele demorou em torno de 16 anos para alcançar a métrica de mais de 100 milhões de usuários. Ou seja, para você ter 100 milhões de pessoas usando um celular, a gente teve que esperar 16 anos. Para que as pessoas atingissem a mesma marca, ou seja, 100 milhões de pessoas utilizando o ChatGPT na internet,
Essa marca foi alcançada em menos de 3 meses. E os algoritmos mais novos, as novas tecnologias de inteligência artificial, são adotadas nessa mesma escala de 100 milhões em questões de horas. Então, essa é a escala do que a gente fala, daquilo que a gente não consegue, às vezes, perceber. Tecnologia hoje que está embutida quando a gente pensa, por exemplo, na evolução do próprio agronegócio. Vamos olhar o histórico. O Brasil, a grande fronteira agrícola, quando a gente olha a evolução do maquinário, a mecanização da lavoura, substituição de mão de obra física para colheita, para a utilização de grandes máquinas, o que permitiu expansão significativa, mas não só da colheita, mas principalmente no desenvolvimento tecnológico de sementes, de refinação, de refino, de rebanho, de espécies, de introdução de novos mecanismos, como a gente está falando da nossa própria empresa fictícia, desafio que não foi diferente na Salvita. Quando ela pega o seu histórico de uma empresa que acompanhou esse mesmo mundo evoluindo, mas que ainda não teve o sabor de conhecer essas novas tecnologias para diferenciar o lançamento dos seus próprios produtos. Um defensivo agrícola muito bom, mas principalmente também um remédio para o rebanho. Quando a gente olha isso, o que está disponível para todos nós? O que está invisível? O que já está embutido em carros? O que está embutido em dispositivos móveis? O que está embutido, muitas vezes, naquilo que você vê de uma propaganda chegando no seu celular através do Instagram ou de uma conversa com um agente que parece ser uma pessoa, mas que está disponível via WhatsApp. Tudo isso através de algoritmos de inteligência artificial que faz com que a gente chegue, literalmente, no que nós chamamos dessa era da inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial. Para a gente poder chegar aqui, se você utilizou um dispositivo com um aplicativo de carro para chegar aqui, acredite, tem muita inteligência artificial ali para entender melhor rota, melhor caminho. Se você foi acionado por uma propaganda no Instagram, porque você pesquisou a respeito do 17º Congresso, e aí os anunciantes e patrocinadores, você vai ser sensibilizado por isso. Eu fui sensibilizado pela palestra do Paulo a respeito do MEC. E aí, vou pesquisar para o MEC, e aquilo vai realmente ficar chegando mensagens para mim. Por quê? Porque o volume de informações é tão gigantesco que passa a capacidade humana de processar isso. Então, para quem está pensando uma estratégia, uma agência, o que você vai fazer para lançar o seu produto, o público que você vai chegar, a gente tem que falar dessas tecnologias, porque essa era que a gente está vivendo. Uma era que, quando a gente olha para o passado, a gente tem que diferenciar o seguinte: inteligência artificial nada mais é do que replicar o conhecimento que nós temos como humanos, mas através de dados e algoritmos dentro do computador. Fazer com que o computador haja e pense como nós. Tudo bem? Essa é a definição. Transformar aquilo que está presente no nosso dia a dia, que a gente aprende como criança, dentro de uma máquina que só entende zeros e uns, bits e bytes. Fazer uma pergunta para vocês. Aqui eu tenho, no quadro, do lado direito, 2 imagens. Um gato, alguns de vocês falam, nossa, que gato fofinho, e é fofinho. E ali embaixo um cachorrinho, também tão fofinho quanto o gatinho. Mas se eu falar para você por que em cima isso é um gato e por que isso aqui é um cachorro, a pergunta vai ser, é porque Marcondes é um cachorro, é um gato, é óbvio. A gente não vai saber explicar, a gente só sabe que é, porque desde criança a gente foi se acostumando com a imagem do que é um gato, das diversas cores, do gato preto, do gato branco, do cachorro que morde, do cachorro que late, do cachorro com orelha pontuda, com orelha pequena, com rabinho grande, rabinho pequeno, do Rottweiler e tudo mais. Aquele cachorro que te mordeu, essas experiências que você tem ao longo da vida fazem com que você tenha um contexto. Gente, como é que você vai fazer com que um computador entenda que isso é um gato e que isso é um cachorro? Pois é assim que o computador faz, através de transformar uma imagem em bits e bytes, fazer com que esses bits e bytes entrem no algoritmo e esse algoritmo seja capaz de transformar isso em informação e entendimento. A gente não percebe o quanto o cérebro humano ele é poderoso. Para você olhar isso aqui e dizer que isso é um 9, você tem que transformar esse 9 em bits e bytes. Bits ligados, bits desligados, bits mais fortes, cor mais forte, cor mais fraca. O 9 tem uma bolinha e tem um tracinho. Você aprendeu isso desde a escola, escrevendo 1 milhão de vezes para sua professora com a sua letra feia. A minha era feia, não sei se a sua era feia, mas a minha letra é extremamente feia, mesmo praticando várias vezes. Então, o cérebro do Marcondes se acostumou com aquele 9 feinho, mas eu sei que aquilo é um 9, né? Às vezes a letra do médico a gente nem inteligência artificial consegue identificar, mas a gente se esforça para conseguir. Está vendo que o ser humano nunca será vencido, os médicos ainda vão ganhar. Pessoal, mas isso é tecnologia. E aí eu vou fazer um desafio. Se eu tivesse que pedir para você encontrar alguém do grupo Salvita, vou chamar aqui a filha mais nova do fundador
do Grupo Salvitar. Ela quer fazer uma campanha. E aí ela quer ideias. Um produtor chega para ela e fala o seguinte: olha, o seu defensivo é incrível. Ele permitiu que eu pudesse expandir a minha lavoura. Mas eu quero fazer uma propaganda, eu quero que o povo lá de São Paulo consiga entender o poder disso. E me veio uma ideia, a soja. O que é a soja? Se eu perguntar para cada indivíduo aqui, se fosse fazer uma frase de efeito a respeito da soja, 1001 possibilidades a respeito desse início. A soja é. Para alguns, a ideia pode vir como um espaço em branco de múltiplas possibilidades. A agência vai pensar, vai devolver para o Grupo Salvita algumas possibilidades. Mas por que então não deixar a inteligência artificial fazer esse trabalho para nós? Ela pode ser alimento, ela pode ser grão, ela pode ser vida, ela pode ser futuro, ela pode ser remuneração, pode ser riqueza, mas ela é um produto. E aí o contexto já muda. A soja é um produto. Aí vocês podem me ajudar. Marcondes, o que pode vir além disso? Novamente, um espaço branco de muitas possibilidades. Essas possibilidades, pessoal, nada mais são do que essas combinações desses tokens, de contextos, que a gente não para pensar, mas o cérebro está fazendo isso o tempo inteiro. E hoje, com a IA generativa, GPT, Gemini, Claude, mais de 11 mil modelos de inteligência artificial disponíveis no mercado, permitem que você faça essa combinação mágica para criar uma frase. A soja é um produto utilizado por cada brasileiro e brasileira que consomem os produtos do campo. E o Grupo Salvita pode se beneficiar disso. Porque apesar dos seus processos serem processos ainda não modernizados, eles têm um diferencial. Eles têm a paixão, como o próprio Paulo comentou aqui na palestra dele. O que falta é conectar esse passado e futuro. E eles têm a faca e o queijo literalmente na mão para transformar o negócio de décadas. E aí, o que a gente sugere para o Grupo Salvita? Pensar o seguinte: eu tenho uma IA analítica que é muito boa em reconhecer os padrões de números, de imagens, de texto, de comportamento, mas eu tenho a IA generativa. E aqui, falando de marketing, não dá para a gente não analisar essas duas IAs, porque elas trabalham nesses dois mundos. E unindo isso, a gente ainda tem a IA agêntica. A agêntica, do latim agere, que é fazer, que é executar, que toma decisões, faz coisas por você e para você. Essa é a era que a gente está vivendo. Se a gente fosse olhar o histórico da IA dos últimos 2 anos, é incrível que não só teve a revolução, como tem a revolução dentro da revolução. Começa com aquela IA onde a gente vai brincar com o GPT, o chat GPT, fazer pergunta. E ele te dá uma resposta e fala: nossa, eu estou conversando com a máquina. Aí você começa a explorar a geração de vídeos, de áudio, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E os clientes e empresas estão utilizando isso agora. Quer ver um exemplo disso? Como você consegue pegar um filme e detectar padrões. Será que esse filme, ele está sendo inclusivo? O Abelhão comentou aqui um exemplo fantástico. Será que o Grupo Salvita, ele vai ter a mesma capacidade que o Abelhão teve de contratar uma empresa especializada para o posicionamento de marca? Que considere localidade. Será que ele está sendo, por exemplo, colocando personagens somente masculinos? Qual é o espaço das mulheres naquele comercial proposto? A inteligência artificial chega para isso. Então, novamente, a herdeira do Grupo Salvita vai pensar o seguinte: na hora de eu reposicionar o meu produto, que está com preço muito abaixo do que os meus concorrentes, mas é um produto bom, eu tenho que alcançar o maior número de praças possíveis com esse produto. A inteligência artificial pode me ajudar a preparar uma peça que seja adequada para aquele meu público. Além disso, canais de esporte conseguem compreender a emoção em tempo real dos jogadores só conseguindo ver a expressão deles. E eu consegui posicionar algo diferente. Como uma rede de supermercados que, através de imagem e reconhecimento de padrões, consegue dizer que aquela minha prateleira está faltando o meu produto. Da mesma forma, se eu vou numa rede de distribuição, fala: por que o meu produto Salvita não está ali na prateleira? Por que o meu grande defensivo, que é único no mercado, ele não está disponível para todos os produtores daquela região? Eu consigo utilizar a inteligência artificial para fazer isso, porque ela reconhece padrões muito facilmente. Agora, vamos lá. Essa empresa que tem o seu legado, ela está conectando com o seu futuro. E ela vai ter que falar com esse público, um público que está na internet. E aí, olha que interessante, a partir de um comercial, por exemplo, do defensivo, o Grupo Salvita pode colocar esse anúncio, por exemplo, no Instagram. E um produtor pode falar o seguinte: espera aí, eu gostei daquele vídeo, ficou muito bem produzido e eu quero exatamente saber que produto foi esse. E ao riscar nesse vídeo, você vai ter ideia de qual é o produto, qual é o distribuidor mais próximo.
esposa da minha família, por exemplo, é de Uberlândia, Triângulo Mineiro, e eles sempre compram o mesmo calcário para poder colocar ali na fazenda. Se ele, por exemplo, tiver disponibilidade de utilizar um aplicativo e achar qual é o distribuidor mais próximo daquele exatamente tipo de calcário que ele compra, eu estou aproximando uma indústria de séculos, que é produzir calcário para deixar a terra rica para plantar, mas de fato ele está conectando o futuro, quando ele usa a inteligência artificial para circular um produto e entender mais sobre ele. É o reconhecimento de padrões. Não somente isso, eu pego, por exemplo, uma empresa francesa de bens de consumo de beleza, como a Estée Lauder. Como é que eu transformo comentários em tempo real? Uma das preocupações que o Grupo Salvita tem é, será que eu vou conseguir falar a linguagem correta para o meu público, para alcançar o mercado que eu preciso? Vamos testar. Como o próprio Paulo falou, a gente faz e depois a gente pergunta se era isso que a gente tinha que ter feito. Lança a campanha. Você consegue errar mais rápido, mas corrigir mais rápido também. Comece a coletar essas informações em tempo real através da inteligência artificial, que não seria possível fazer, em hipótese alguma, com o ser humano apenas. A gente pode predizer comportamento. Existem algoritmos que, baseado na quantidade de informações que o próprio grupo já tem, e eu fico imaginando o seguinte, a gente está falando de uma empresa fictícia, mas ela representa tão bem cada um dos nossos clientes e empresas hoje no agro, que tem informações sobrando sobre seus clientes, sobre seus produtos, sobre o conhecimento. Vamos criar predição, olhar o futuro, minha previsão de vendas do meu público, utilizando esses algoritmos. Por exemplo, o próprio desenvolvimento de novos produtos dentro do Grupo Salvita pode ser feito através da inteligência artificial, coletando dados no campo dos produtores, daqueles clientes que estão utilizando o produto, para aperfeiçoar esse produto e lançar um novo produto acima. Alguns exemplos aqui também de como é que você consegue capturar demanda eficientemente, sem precisar gastar tanto com a sua campanha, para um público que não é o público real que você quer alcançar. A gente tem que ter essa predição em tempo real, análise de sentimento em tempo real. A gente conecta as tendências. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês lembram do que aconteceu? Por que esses três personagens estão aqui na tela? Não é só porque a Shakira canta bem, não é só porque o Piquet joga bem, e não é só porque o Cássio é um dos melhores relógios que tem no mercado. Mas, se vocês se lembrarem bem, a música dela como resposta à traição do Piquet foi a seguinte: você trocou um relógio muito caro por um Cássio. As buscas pelo relógio Cássio dispararam instantaneamente. E eles souberam capturar esse momento e fazer campanhas, e nunca se vendeu tanto relógio Cássio. Acho que também nunca se vendeu tanta geleia, mas tudo bem, ao mesmo tempo. Mas são histórias que aí você tem que aproveitar muito bem o timing. Não dá para fazer esse aproveitamento em tempo real de timing sem um algoritmo de inteligência artificial por trás. Por que o preço do produto mais importante hoje do Grupo Salvita ele é tão abaixo do mercado? Como que eu faço com que o meu produto se torne tão importante e relevante no mercado para que eu consiga ter o meu pricing point ainda maior? Como foi falado no exemplo da Disney, ou seja, eu não quero reduzir o meu preço para vender, eu quero mostrar o valor do meu produto. Das mais de 3 décadas de trabalho do Grupo Salvita no mercado agro no Brasil, a transformação deles de uma simples fazenda para um grande produtor de produtos para o campo, tá bom? Criação de conteúdo. Algoritmo de inteligência artificial é ótimo para gerar conteúdo. Eu consigo preparar mensagens, ser criativo sem que eu seja o mais criativo. Ser o mais produtivo, seja que eu não sendo que eu não sou talvez o mais produtivo. E o mais legal, eu posso voltar para o fundador do grupo e falar o seguinte: você tem um conhecimento que eu não tenho, pai, mas digita aqui, nesse algoritmo, o que você quer fazer para transformar a nossa empresa. Por que a Salvita pode ser a empresa do futuro? Olhando para o passado e para o conhecimento que você tem. E ele vai, digita e começam a surgir ideias de imagens. Como que eu vou posicionar o meu produto? Talvez, sabe por que não está vendendo tanto? Porque a embalagem do produto não fala com o novo produtor. É um novo produtor que é já a 3ª geração da família. É alguém que está conectado na internet, que está fazendo compra de produto pelo WhatsApp. E a imagem que está chegando para ele ainda é uma imagem de uma empresa de 30, 40 anos atrás. Como é que eu sou rápido em tentar, sem precisar ir na praia, sem ter que alugar tanto tempo de praia do meu fotógrafo, mas conseguir criar imagens que representem o meu produto de forma muito mais simples, apenas digitando alguns comandos, reposicionando o fundo de tela da minha fazenda, dos animais, da colheita, que ficou muito melhor por conta do meu defensivo agrícola, e por aí vai. Eu queria explorar rapidamente um cenário muito legal, que é qual é o poder real da inteligência artificial para gerar a IA generativa, para, por exemplo, gerar um comercial. Eu vindo para cá,
Eu adorei a ideia, não sei quem é a agência, mas todo dia, queria que você levantasse a mão aqui, quem come ovos, ou todo dia de manhã abre a geladeira e vê lá um ovinho na geladeira, tem lá um ovo na geladeira. Pois é, tem uma marca, um grande produtor de ovos, conseguiu criar um jingle que não sai da minha cabeça, né? E assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui nunca imaginou que um comercial de ovos pudesse ser tão legal. E está no rádio e pegou aquela música. Como é que eu crio uma música, por exemplo, entregando para o Grupo Salvita, falando o seguinte: qual a música que representa o seu produto? Canta ela para mim e depois eu vou melhorar. Então vamos ver como é que ficaria uma música criada em tempo real. Você tem uma orquestra criando um jingle para você, somente você cantando e cantarolando. Isso é revolucionário para a gente hoje. Conseguir criar uma campanha com uma música dessa sendo disponibilizada para o anúncio. Por exemplo, eu vou colocar o meu produto no ar. Como é que eu consigo gerar uma imagem por inteligência artificial que seja tão realista quanto uma imagem filmada realmente do meu produto? Às vezes, para um produtor menor, em que não vai conseguir pagar uma produção tão grande, isso seja a revolução para, por exemplo, produtos que chegam para mim. Eu tive a chance de pegar um produtor aqui do interior de São Paulo, que foi uma campanha tão bem feita no Instagram, e eu comprei o produto. Eles entregam toda quinta-feira e toda sexta-feira aqui em São Paulo, e eu tenho certeza que se não fossem os algoritmos posicionando o produto para mim, na minha linguagem aqui em São Paulo, a gente nunca teria se conectado. Essa é a magia que esses algoritmos permitem a gente transformar as interações de marketing com os nossos clientes. Experiência multimodal. Deixa eu trazer um exemplo também muito legal com esse vídeo, que é o seguinte. Meu concorrente, o Google, é muito legal porque todos estão correndo para transformar o mercado de forma melhor. Eles podem pegar o celular e o aplicativo aqui do Google, quando você vai mostrando o seu ambiente, ele vai narrando o que ele está enxergando. Ele está enxergando uma caixa de som, ele está enxergando um teclado, ele está explicando isso para você. Imagina o Grupo Salvita lançando um aplicativo desse, para que o produtor, com o celular no campo, comece a mostrar para ele a produção. Mostrar, por exemplo, olha, eu estou com muito problema com esse tipo de praga, e ele aproxima o celular e fala, eu já sei qual é esse tipo de praga, e o produto recomendado para você é o nosso Harvest DX. E aí você já compra com um clique. Então, é esse potencial que a gente está vendo transformar os negócios tradicionais, como, por exemplo, um e-commerce. Magazine Luiza conseguiu transformar um personagem que nasceu numa época em que ainda não existia a inteligência artificial generativa, e a gente fala que eles anteciparam uma tendência. Eles criaram o corpo e agora a inteligência artificial transformou a alma da Magalu. Porque a compra, ela tem que ser uma experiência totalmente diferente para cada indivíduo. E ela consegue se comunicar com milhões e milhões de consumidores como se ela fosse única para aquele consumidor, graças à inteligência artificial. A gente fala muito da ideia dos agentes, e eu vou concluindo aqui a minha apresentação para falar então das tendências do futuro. Falamos que a inteligência artificial era como se fosse o tsunami que afastou ali da praia, e eu acho que a gente ainda está, de novo, brincando com as conchinhas. Mas, pessoal, acreditem, eu não estou falando de anos, eu não estou falando de necessariamente meses. Eu estou falando que essa onda, ela vai engolir a gente de uma forma que a gente nunca imaginou. Acredite, nossa vida já mudou 2 anos atrás e a gente está sendo comunicado agora, basicamente. Não há volta, existe o futuro, baseado em agentes. Agentes que vão ser capazes de ver aquilo que a gente não vê, de fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Mas sabe por quê? Porque do lado de todo copiloto existe o quê? Um piloto. Quem que é o agente mais importante da sua vida? Você. Nós temos que estar no controle. Imagina o exemplo que o próprio Paulo comentou do McDonald's, 2 palavras que ficaram muito marcadas na apresentação dele. Era sobre pessoas, sempre sobre pessoas e as conexões humanas fazendo a diferença, processos bem definidos e a tecnologia permitindo que a eficiência fosse encontrada na ponta. Pessoas, processos e tecnologia.
A IA agêntica traz isso. A capacidade computacional para um agente entender o que você precisa sem você dizer. Poder fazer tarefas por você sem você pedir. E ser mais eficiente do que qualquer outro processo que você talvez tenha imaginado antes. Esse é o futuro através dos agentes, onde você vai dar comandos, explicar o que você espera dele, e ele está ali observando o ambiente, está vendo seus e-mails, as suas conversas, ele vai entender qual é a campanha que deu certo, qual é a campanha que não deu certo, e você vai pedir para ele fazer testes AB para você. Na verdade, sabe o que ele vai responder? Já fiz. E está aqui a ideia de resultado, o que você pode mudar no seu dia a dia. Alguns exemplos para a gente concluir aqui do que são esses agentes de inteligência artificial. Pode parecer besteira, mas são alguns exemplos simples, como um agente de helpdesk da sua empresa sem você ter um atendente. E ele vai falar com você. O Grupo Solvita, ele não consegue do dia para a noite criar uma central de atendimento para falar dos seus produtos, mas ele consegue colocar esse produto disponível para o mundo todo com um agente que fala todo o idioma do cliente que for, para entender como atender. Ele pode criar, inclusive, um vendedor 24/7. Enquanto você dorme, o seu produto está vendendo. Sua campanha está sendo executada. E tudo isso graças ao poder da inteligência artificial generativa. No final, pessoal, vocês são os pilotos. O ser humano passa a ter mais tempo para ser aquilo que ele tem esquecido, que são as relações humanas. E daí o fundador do grupo vai poder fazer aquilo que ele fazia lá atrás. É o olho no olho, é a confiança do humano com o humano, deixando a inteligência artificial e os computadores fazerem aquilo que a gente não precisa fazer. O combustível são os dados, a tecnologia. Esse carro de Fórmula 1, ele só é capaz de andar mais rápido se a gente tiver dados, se a gente tiver essas tecnologias combinadas. Porque dali, quando a gente coloca o piloto na frente, a equipe, a cultura, aí a gente começa a somar tudo isso que é a proposta desse congresso. Começou com as pessoas, agora a gente finaliza com esse processo, permitindo que a tecnologia transforme cada negócio de vocês. A frase que a gente gosta de deixar aqui, a mensagem, é Peter Drucker, o grande mestre da administração, fala: o grande perigo em tempos de turbulência, como nós estamos vivendo hoje, dos extremos e da incerteza, não é a turbulência em si, mas o ato de pensar com o pensamento de ontem. Pessoal, a onda está chegando, que a gente possa correr para as montanhas positivamente, mas agir. Esse é o momento de agir. Utilizar esse conhecimento e as tecnologias disponíveis para revolucionar o agro no Brasil, as campanhas para fazer com que eu, dirigindo um carro, consiga pensar num ovo, mas não é sobre o ovo e não é sobre a campanha. É sobre a tecnologia permitindo que o campo se conecte com a cidade de uma forma que nunca antes aconteceu. Muito obrigado para vocês e daqui a pouquinho eu volto no próximo debate. Muito obrigado.